Bem-vindos ao GestorCast, o podcast que vai falar de negócios, empreendedorismo, carreira, finanças, enfim, tudo que agregue na tua vida profissional e, consequentemente, pessoal. Nosso convidado de hoje é muito especial, um parceiro meu de longa data, Anderson Aguiar, do escritório Domínio e Contabilidade. Bem-vindo. Obrigado, Matheus. É uma honra estar aqui nesse glorioso podcast. Quero demonstrar a minha gratidão e a minha satisfação em poder trocar essa ideia contigo aqui, fazer esse bate-papo que é muito importante. Eu acredito que para o empreendedorismo local da nossa região, da nossa cidade, né, Serra Gaúcha, eu acredito que é importante para os empreendedores e para as pessoas terem um conteúdo de qualidade como esse que nós vamos produzir aqui hoje. Legal, legal. É sempre bom conversar contigo e sempre que a gente conversa, sempre sai boas conversas, né? Verdade. Então, e acho que falta na nossa região, porque a gente sempre está acompanhando podcasts, mas por mais que eu sempre falo que grandes empresas valem o que elas fazem para nós também, mas ter alguém próximo aqui, falando com pessoas daqui, trazendo a nossa realidade daqui, os problemas daqui, acho que torna ainda mais próximo essa troca de ideias, né? Com certeza. Eu escuto muito podcast de grandes empreendedores, né, e figuras conhecidas no cenário nacional. E os entrevistados sempre são empresários já milionários, empresários de grande porte. Então, empresários que já estão falando uma linguagem, né, principalmente com terminologias em inglês, né, em outra língua, que às vezes a gente fica um pouco distante da nossa realidade, né? E a gente fazendo esse show business aqui, com o enfoque, com a mentalidade da nossa região, né? Um pouco mais A linguagem nossa, um pouco né? mais doméstico, nós podemos pensar assim. Eu acredito que vai ser de grande valia, vai agregar bastante. Esse o nosso objetivo, cada vez mais trazer coisas relevantes que ajudem as pessoas a melhorar o negócio delas, a carreira delas e, como consequência, a vida pessoal delas. E eu já quero começar com esse tema aqui, que é até um pouquinho polêmico. Eu vejo a maioria das pessoas, isso aqui uma vez era muito pesado, vejo cada vez menos, mas ainda muita gente tem esse negócio de separar vida pessoal da vida profissional. O que tu acha disso? Como que tu vê esse negócio aí? Então, Matheus, muito por conta do convívio como parceiros como você, eu estou tentando mudar um pouco a minha mentalidade. Durante muito tempo, eu fui colaborador de empresas que ainda tinham essa mentalidade de separar vida pessoal e profissional. Então, a gente se acostumou com isso, né? Mas hoje, atualmente, eu vejo que a melhor coisa que tem, assim, a melhor situação para a nossa vida é não separar as vidas profissional da vida pessoal. Eu acredito que a liberdade de horário e geográfica, ela está nos dando, né, a liberdade de você poder, em horários que você não é acostumado a trabalhar, resolver questões do teu trabalho. E a liberdade que você tem de repente, dentro do teu local ou horário de trabalho, também poder resolver as suas situações pessoais, ou de repente fazer algum lazer, alguma situação que você gosta de fazer da tua vida pessoal, dentro do teu horário de trabalho, né? Porque naquele momento é mais interessante, sem deixar, é claro, a tua rotina ser prejudicada, sem deixar que isso afete, de repente, a entrega que você tem que realizar para os seus clientes ou para os seus superiores, né? Eu vejo que é extremamente saudável atualmente. Então, durante muito tempo, ficava um pouquinho resistente em responder mensagens ou atender ligações depois que eu chegava em casa, ali depois das 18 horas, né? E eu sofria com isso, porque eu, na verdade, sabia que era ruim ficar sem responder ou sem fazer aquela entrega, né? Então eu ficava até outro dia, daí no outro Acabava dia... fazendo mais mal ainda. Fazia mais mal, então eu ficava até outro dia esperando para dar a resposta, né? E sofria mais do que se já entrega ali na hora, já faz o que precisa fazer.
E em contrapartida se dá uma recompensa, né? No outro dia, de repente, não, então já que eu estou trabalhando, está tudo misturado, eu posso misturar aqui, trazer, de repente, fazer a minha academia às 11 horas da manhã, né? E eu acho que isso vem de um paradigma e de uma cultura antiga, assim, de... Foi meio pregado isso, né? Que é a vida profissional é uma, a vida pessoal é outra. Eu acho que, quem sabe, o comportamento profissional é um, o comportamento pessoal é outro, mas a gente tem diversas personalidades e acho que deve ter mesmo. Só que a vida nossa é uma só, né? O Matheus é o Matheus, trabalhando ou não trabalhando. E parece que quanto mais tu mistura as coisas, mais tu vai achando que tu gosta de fazer, mais tu consegue trabalhar com mais enfoque, sim, né? Porque tu começa a se acostumar a tentar dar o teu melhor sempre, a fazer sempre o melhor, a se divertir sempre que é possível, a ser sério quando é sério. Muitas vezes, quanto melhor é o teu trabalho, melhor é o teu descanso em casa. Quanto melhor tu se entrega no trabalho, melhor é a tua diversão no final de semana. Tanto faz se é segunda, se é sábado. Ah, até eu engrenar na minha vida, na minha parte profissional, isso foi dentro da empresa ainda que eu trabalhava. Eu fui aquele que esperava o feriado, que contava o feriado. Depois que a coisa engrenou, que eu comecei a gostar, cara, tanto faz. Se tinha feriado, se não tinha, nem pensava, né? E Ou então a gente tá, por exemplo, eu sei que você faz isso e eu também estou fazendo agora. Domingo de noite é o horário que eu tenho utilizado para fazer o planejamento da semana, do que eu vou fazer. Mas daí agora eu estou fazendo uma coisa muito legal. Eu não estou planejando só as minhas atividades profissionais no domingo de noite ou no final de semana. Eu estou planejando com agenda, com horários, né, de início e término, aquilo que eu quero fazer para minha vida particular também. Entende? uma coisa vai melhorando a outra, né? Então antigamente eu afastava esse pensamento. Não, domingo de noite é dia de me jogar no sofá, porque Deus o livre já está chegando a segunda-feira, né? E isso tem a ver também um pouco com a questão cultural, porque antigamente a gente tinha que estar presente no ambiente físico do trabalho, né? Você não tinha a possibilidade de pegar o teu celular ou o teu notebook, trabalhar de casa ou viajando, né? Vai fazer uma viagem com a família e pode dar uma trabalhadinha lá para resolver alguma situação. Antigamente não, você tinha que chegar presencial na empresa lá. Então, Não, realmente tu tinha que fazer essa separação. eu vi um vídeo, inclusive, que falava até do. Ele fazia uma divisão das gerações. Eu acho que eu já te mostrei esse vídeo. E ele falava justamente que, tipo, aquele cara que entrava na empresa, trabalhava certinho, ia para casa, tinha vida com a família, ficava anos dentro daquela empresa, ia crescendo o salário, né? Chegava lá 10, 15 anos, uma boa vida salarial, se aposentava nessa empresa, 30 anos no mesmo negócio. Eu vejo que as coisas mudam, e eu posso até citar o exemplo da educação, por exemplo, mas o formato muda, o jeito de tu ter resultado muda, mas a cultura não muda e as coisas continuam igual. Então as pessoas continuam querendo ter a vida leve e feliz hoje, porém com o comportamento que funcionou lá para 30 anos atrás para os nossos pais ou até avós. Aí já não combina, né? Aí não vai fechar. Não vai fechar a Você conta. continuar com a tua mentalidade do passado, querendo se comportar com o comportamento do presente, do futuro, né? Mas assim, uma das coisas bacanas que eu estou vendo em relação a isso, e principalmente porque eu sou gestor de uma empresa hoje, né? É tudo muito intenso na vida do empreendedor, né? Você, às vezes, dá uma acertada lá em alguma decisão, tuas emoções e teu pensamento lá, a tua cognição, vai lá nas nuvens de alegria. Poucas horas depois vem uma má notícia, tu já dá uma depressão. Então, tu vive numa montanha russa de emoções dentro do empreendedorismo. E a beleza que eu vejo de poder misturar a vida particular e vida pessoal, vida particular e vida profissional, é de que essa intensidade você pode disseminar ela ao longo das 16 horas que você fica acordado, mais ou menos, né? Então, você não precisa ficar sem trabalhar durante todo o tempo dessas 16 horas e também não precisa trabalhar 16 horas sem parar.
Então, o que eu quero dizer com isso? Que é possível encontrar um equilíbrio, né, por conta dessa intensidade de decisões e emoções que tu precisa tomar. Eu vou citar um exemplo bem prático, né? Então, essa semana a gente fez uma reunião de realinhamento com a equipe, reunião mensal, né? A gente realiza para organizar os percursos da empresa. E ela foi bem emocionante, assim, porque os assuntos e a minha fala estava muito eloquente, entusiasmado, né? E aí terminou a reunião exatamente ao meio-dia e a minha esposa e minhas filhas já estavam me esperando para ir almoçar dentro do carro. Então, quando eu entrei dentro do Já carro... foi um almoço melhor. Não, eu entrei dentro do carro, sim, foi um almoço muito bom. Eu entrei dentro do carro e eu ainda estava na adrenalina da reunião, entendeu? E aí, quando eu sentei no banco do carro, minhas filhas começaram, pai, não sei o que, isso e aquilo. E, cara, eu tive que rapidamente me transformar de gestor para pai ali em poucos segundos e conseguir, né, me engajar com elas ali e dar atenção de qualidade para elas. E em outros tempos eu iria ficar talvez estressado, porque eu tinha passado numa reunião ali emocionante, empolgante, mas de certa maneira tensa, porque você precisa resolver bastante assuntos, então tu cansa, tu fica ativado, teu emocional. Mas em outros tempos talvez eu ia dizer para as crianças assim, agora fiquem quieta que o pai quer relaxar, né? Não, e tu veja, eu concordo 1000% com esse negócio do altos e baixos. Um dia tu tá com uma pressão se cobrando porque certas coisas não aconteceram, no outro dia vem lá e dá um bunzão, dá um resultado bom, tu já fica feliz e por aí vai. Então, é saber administrar essa montanha-russa de emoção, como tu falou, né? E aí tu veja mais um ponto, a importância do tu ser presente o máximo possível, que é uma dificuldade. E tu ser presente, acho que tem a ver com tu dar o teu foco 100% em alguma coisa. E tu dando o teu foco 100% em algo, tu vai estar dando o teu melhor. É que, tipo assim, se tu já tá trabalhando pensando no final de semana, que merda. Exato. Né? E daí chega o final de semana, como tu já pensou nele o final de semana inteiro, tu já nem consegue fazer um final de semana muito bom. Não, e tu fica assim, tu fica durante muito tempo pensando a semana inteira no final de semana, só que tu não é nem capaz de planejar o que tu vai fazer no teu fim de semana. Aí tu passa o fim de semana que nem vê, Não passou fez nada. todo atrapalhado, não fez nada, ou passou dormindo, né? Não foi capaz de planejar, de tal hora até tal hora eu vou para uma academia, ou eu vou andar de bicicleta, ou vou fazer uma corrida, ou vou fazer um passeio, visitar um familiar. Não, você levanta e começa a fazer as coisas no piloto automático, né? Você acorda de manhã, começa a fazer as coisas no piloto automático, piscou o olho é domingo de noite. Mas e como que tu vê, assim, essa virada de chave? O que tu acha que... Eu sei que é a pergunta do milhão, quase, né? Mas eu comecei a aprender algumas coisas e eu vi, tipo assim, que a vida é uma bola de neve. Quando eu falo isso, ela tem a ver com aquela frase do dinheiro chama dinheiro. Mais ou menos isso que eu quero dizer. Então, sim, aquele cara que tem mais dinheiro provavelmente Vai fazer mais dinheiro. vai fazer mais dinheiro, vai aumentando cada vez mais. Eu vi isso quando eu passei do sedentarismo a uma vida mais saudável. Tipo, não foi só começar a treinar, por exemplo, começar a correr, que foi como eu comecei. Beleza, eu resolvi começar a fazer um esporte. Aí, como eu gosto de fazer bem feito, eu já vi que, opa, se eu quiser fazer um esporte, eu vou ter que começar a fazer uma dieta. Já se eu quero ir no sábado correr também, já não vou poder beber tanto na sexta-feira, ou nem vou beber, já vou me segurar. Então, eu aprendi que, assim, é uma bola de neve. Então, tu começa a se empenhar dentro do teu trabalho lá, começa a fazer melhor, começa a buscar formas de ser mais feliz, porque por mais que tu tenha a profissão dos sonhos, tu vai se incomodar. Consequentemente, se tu consegue ser melhor nas coisas sérias, e às vezes eu sempre digo para as pessoas também, se tu não começar nas pequenas coisas, nunca vai chegar nas grandes. Exato. E daí sim começa a virar essa bola de neve de virtuosa, coisas boas, né? É uma bola de neve virtuosa daí. Então, o que tu acha dessa virada de pequena chave? Eu já até fiz quem sabe tentei ajudar na resposta. Tu acha que são pequenas mudanças que vão tornando claro. Mas e por que as pessoas não começam daí a mudar? É o esforço diário. Eu acho que precisa de um gatilho, assim, Matheus. Um dos gatilhos que eu tive foi o contato com esse mundo do empreendedorismo,
que eu tive principalmente, sem querer fazer rasgação de seda aqui no podcast, quando a gente se conheceu, né? Que daí você começou a me apresentar a grandes empresários, como o próprio... Um jeito mais leve de se empenhar mais, na O verdade. Thiago Negro ou o Benchimol, e daí a gente começou a ver. Então eu lembro quando você começou a consultoria lá na minha empresa, eu queria ser um gestor moderno, mas ficava cobrando o uso de uniforme da minha equipe, né? Então, quando você começou a me apresentar essas empresas e esse mundo novo do empreendedorismo, teve um gatilho, assim, na minha mente, assim, eu digo, olha, tem um jeito mais leve, porque eu era muito... Pesado. Muito turrão, assim, muito certinho, né? Então, acho que a virada de chave foi quando eu tive contato com esse mundão que tem pra fora aqui da nossa região, assim, da nossa realidade, né? Não sei se eu respondi a pergunta certa. A pergunta que tu fez é A qual foi a virada de virada de chave chave. para que eu conseguisse me libertar, assim, de algumas amarras. Mas e foi uma boa resposta. e pudesse... o que eu vejo que eu pude me libertar dessas amarras, assim, foi esse gatilho de ter conhecimento, assim. Eu tive contato com informações que eu não tinha antes. E o grande diferencial, porque hoje todo mundo tem se quiser, né? É que tu levou a sério. Não, então tá, vou experimentar isso aí. Pra mim foi mais ou menos assim também. E eu vou dar simples exemplos, assim, quando eu era bem jovem, né, uns 18, 19 anos, e claro, vem o privilégio de ter boas pessoas perto de ti. Mas boas pessoas quase todo mundo tem por perto, né? Só que ninguém tá disposto a pegar o que essas boas pessoas têm. Então eu me lembro que quando eu tinha 18, 19 anos eu já trabalhava desde os 16 e tava chovendo. E tu veja que exemplo fútil e pequeno esse. Eu era aquele cara que pensava, puta merda, que tem que sair da cama, tá chovendo. Aí um grande mestre meu aí me disse assim, eu contei pra ele, que ele já vinha assim me incentivando a ter uma vida melhor, né? Que é o Fábio. Daí eu disse, cara, e aí? O que eu faço pra mudar isso? Ele disse, olha, tem até um slide aqui, vou te mostrar. Tinha um PPT lá, ele me mostrou, que falava sobre acordar. Tipo assim, ó, o dia tem a cor que tu quer dar. Aí como eu já tava disposto e vendo assim, se eu começar a mudar umas coisas vai dar certo, eu acho. Vou mudar muita coisa. Aí uma pequena mudança que eu digo, então tá. Eu botei aquilo na minha cabeça, é claro que nas primeiras vezes eu me acordava, tava chovendo, eu pensava, puta merda. Chovendo, não sei o quê. Mas daí eu digo, opa, não. Tava enraizado ainda em você. Né? E daí eu digo, opa, não posso reclamar. O que aconteceu? Mantive firme, fui treinando, daí no dia virou hábito, já não reclamei mais. E só que as pessoas, eu acho que... Por que as pessoas muito não dão essa virada de chave? Porque elas menosprezam, elas não querem a construção, elas querem a obra final. Elas querem chegar no topo sem precisar escalar a montanha, né? Eu acho que é isso, né? Só que, tipo, o topo, eu acho que justamente a construção tem um detalhe, né, Matheus? É que quando a gente olha para uma empresa, uma pessoa que já está bem sucedida, assim, um empresário ou, né, uma pessoa que já está bem sucedida, ninguém consegue imaginar todo o percurso que ela realizou para chegar lá. Então, eu, por exemplo, quando tomei a decisão de ser empresário e ter minha empresa, eu ficava mirando naqueles que já estavam bem, né, do mesmo setor que eu ou não. Então, eu ficava imaginando assim, olha como tá bacana a vida deles, né? E eu acho que daí a gente já vai chegar num dos assuntos que tu vai comentar, é que daí a gente chega lá no pé da montanha. Tu olha pra cima, tudo que tem que escalar, cara, a vontade de desistir, ela é muito grande. Não, e muitas vezes tu nem sabe o quanto tu vai ter que escalar, na verdade, às vezes né? tu não enxerga o cume, né? Mas já que tu tocou no assunto, é bem isso. Como que foi tu trabalhou quantos anos tu trabalhou como funcionário, mais ou Até menos? os meus 29 anos, até os 29 anos, Então eu era colaborador deu de no mínimo uns 10 anos. Não, desde os 15, né? Na última empresa que tu trabalhou, tu tava lá quanto tempo? 8, quase 10 anos. Esse eu acho que é o... Tu foi forte porque esse é o pior diagnóstico. Porque assim, 10 anos dentro de uma empresa, já tem um bom salário. Já diz o Taleb. Já tem uma estabilidade. Tava viciado já. Já tá com os custos fixos altos. A frase do Taleb, que é o criador da teoria da antifragilidade, é a seguinte. Os 3 maiores vícios. Heroína, carboidratos e um salário no final do mês. E tem um puta sentido aí atrás, né? Com certeza, pra eu poder me libertar do confortinho Como do que salário. foi o começo da tua vida de empreendedor? O que te fez querer começar essa vida? Então, e como foi o começo daí? Então, Matheus, eu sempre fui meio metido, assim, pra trabalhar, pra ser um pouquinho mais do que eu poderia ser, né? Um pouquinho mais do que as pessoas esperavam de mim, tá? Legal. Então tu sempre teve uma vontade. Assim, pelo que eu lembro, né?
Eu comecei a trabalhar numa indústria, ou melhor, lá na minha adolescência, trabalhava de office boy e não estava contente de ficar andando de bicicleta na chuva, no sol, né, o tempo inteiro. Então, já comecei a procurar lugares melhores para trabalhar, normal, assim como todas as pessoas. Mas eu sempre tenho na cabeça assim, que por onde eu passei, poucas foram as vezes que eu não liderei assim, um pouco o setor que eu estava, ou influenciava positivamente as pessoas, talvez às vezes negativamente, né? Nem sempre foi tão polido assim como deveria ser. Mas eu sempre lembro assim que se precisava varrer o chão, eu tentava ser o melhor varredor, tá? Então tu acha que tu tinha uma vontade e uma inconformidade maior que a maioria. Exato. Legal. Até pelo exemplo que eu tinha em casa, né, que graças a Deus meus pais assim sempre foram diferenciados em relação ao restante da família, né? E então não foi nada fácil nem para eles nem para mim, mas eu sempre tentei ser diferente, né? Quanto tempo tu acha que tu ficou matutando a ideia de começar o teu negócio? Não, isso aí foi uns 5 anos, cara. 5 anos. 5 anos. Eu já pensando nessa tua pergunta, eu pensei pra mim, eu acho que foi dos meus 22 aos meus 25 e meio, assim. Até os meus 25 anos, que eu já estava trabalhando na última empresa que Mas eu quando eu trabalhei. falo esses 3 anos e meio do 22, foi assim, não, quero. Antes, é claro, quem sabe um Quem negócio. sabe? Mas eu diria que foi uns Não, 2 anos e meio, 3, assim, com a ideia firme. Não, eu quando disse quero, foi 1 ano, assim, que eu fiquei dizendo quero, mas não tinha coragem, sabe? Fiquei 1 ano E daí como é que tu matutando. administrou? Isso é legal para as pessoas entenderem. Tu já era casado? Já era casado, já tinha um financiamento imobiliário para pagar. E filha já tinha? Ainda não tinha filha. Mas já era casado, como a maioria. Não tinha minhas filhas ainda, mas já era casado, já tinha que sustentar a casa junto com a patroa, né? Como é que tu planejou essa transição? Cara... Ou nem planejou muito? Não, eu até tentei planejar, assim, eu até fiz um plano de negócio financeiro, né? O plano de negócio foi muito amador, porque só tinha parte financeira, então não tinha pesquisa de mercado, não tinha público-alvo. No business plan tudo é bonito, né? No business plan. Crescimento, velho. Não, e o business plan já tava meio capenga, assim, né? E eu lembro que eu fiz um planejamento financeiro, assim, numa planilha de Excel e mais ou menos idealizei. Não, eu conseguindo, eu já tinha uns clientes em vista, né? Porque daí na contabilidade tu precisa da mensalidade, legal já né? isso. Então eu já tinha 2 clientes em vista, né? E aí eu fui trabalhar de funcionário em outra empresa, né? Que não era do mesmo ramo que eu estava trabalhando, porque senão não ia ser justo com a empresa que eu estava trabalhando abrir uma concorrência, né? Então eu fui lá e bati na porta dessa empresa e eles toparam me contratar lá. E toparam que eu, paralelamente, tivesse a minha empresa fora do expediente lá, né, para fazer atendimento de contabilidades, né, fazer contabilidades para 2 ou 3 clientes que eu já tinha conquistado, já tinha convencido Então foi uma migração, não foi de soco, mas aconteceu... Foi acontecendo, assim, devagar, né. Então, eu tive um certo planejamento. Tu tinha uma reserva financeira ou quando tu... Não tinha reserva financeira. Não tinha. Tinha zero reserva. Não, eu tinha sim reserva financeira. A gente pode dizer que 2, 3 mil reais é reserva financeira? Não, né? Então não tinha reserva financeira. Mas inclusive muito do que não tinha é porque tu já tinha um outro salário nessa nova empresa que tu tinha mudado, então. Daí por isso que eu me joguei, assim, meio que de paraquedas, pedi a demissão do emprego que eu estava, né? Ainda fiz um aviso prévio de 60 dias lá na empresa que eu estava, para não deixar ninguém na mão, porque eu já era gestor, já era administrador lá, né? Da empresa. Fiz uma transição de 60 dias. E aí fui trabalhar de seletista nessa empresa que aceitava que eu tivesse o meu negócio em paralelo. Né? E daí tu trabalhou e daí pra te migrar direto pro teu negócio, tu lembra quanto tempo? Não, pra sair direto pro meu negócio foi mais 1 ano, porque daí no meio do caminho teve uma desistência, né? Eu desisti do negócio. Porque o meu emocional e o meu psicológico me puniram muito no início, né? Mas aí tu não voltou pra outra empresa? Voltei. Tu veja, às vezes no começo tem tudo pra dar errado, mas dá certo depois, né? Porque daí quando eu cheguei lá no pé da montanha, eu olhei pra cima e tava muito íngreme a subida. E daí mesmo com uma decisão tomada, tu voltou pra trás e foi de novo. E eu vejo assim, que nada acontece por acaso, em primeiro lugar, eu acredito muito no Criador aí do universo e nas forças que regem o universo, então nada é por acaso, né? Eu
Então, eu comecei a me atrapalhar um pouco com as emoções ali, não dormia, ficava muito preocupado com a entrega, com a prestação do serviço, com a entrega do serviço, com a conciliação, pressão. a pressão, a conciliação desse trabalho e ainda com as finanças, né? Porque daí, agora não me pagam e tudo mais, E né? daí depois que tu voltou, tu logo saiu de novo. Exatamente. Não, daí aí eu tomei a decisão. Na época lá eu digo, não, eu vou ficar trabalhando agora só de seletista nessa empresa aqui e esses clientes aqui eu vou avisar eles que eu não vou dar continuidade, né? 60 dias, cara, muito pouco tempo. Pouquíssimo tempo, assim. Então, tu imagina o estado emocional que eu tava, né? E aí, o meu antigo chefe ficou sabendo dessa situação e me chamou. Disse, então volta pra cá, né? Já que não vai abrir o escritório. Aí que eu me peguei numa situação pior ainda, né? Porque se eu estava sofrendo com a pressão ali naqueles 60 dias, depois eu entrei numa depressão daí pelo sentimento de fracasso, né? De ter desistido de um sonho, de uma coisa que era como se fosse um filho, assim, né? E daí e tu acha que foi esse sentimento de fracasso que te fez, não, mas vou tentar de novo? Daí eu passei muito tempo com aquele sentimento de fracasso, daí fui fazer terapia, né? Fui buscar auxílio aí pra botar os pensamentos no lugar e daí percebi, não, eu cometi um erro porque fui imediatista. E quanto tempo depois daí tu voltou de novo? Daí depois, 8 meses depois. 8 meses depois. Aí fiz uma sociedade com aquela outra empresa que eu tinha trabalhado só 60 dias como seletista, né? Aí a gente se namorou de novo ali, eu disse, não, agora vai. Não, eu agora botei na cabeça e agora vai ter que ir, né? Tu veja, isso era uma coisa que eu tava pensando também. Quando tu se movimenta e tu tem vontade, é dificultoso, mas aparece umas pessoas que acreditam em você e que vão te dar um empurrão, não, né? E olha só, cara, eu também, na época, eu lembro que uma coisa que eu sofria demais era por estar queimado, por as pessoas dizerem que, que esse cara quer da vida, desiste, retoma, volta, não volta, e cara, tudo bobagem na minha cabeça, porque eu não fiquei queimado com ninguém, hoje sou amigo tanto das duas empresas, daí aquela empresa que eu era sócio, hoje a gente não é mais sócio, mas a gente ainda é parceiro comercial de negócios, né? A gente se relaciona ainda, eu ainda presto serviço para essa empresa, né? E muito pelo contrário, não teve nada de ficar queimado. Faz parte da história, aquilo né? Aquilo que tu falou, quando é para ser, até os erros te impulsionam pro lado do acerto. Não, e todo mundo comete erros, né? Principalmente pessoas que têm essa questão emocional, assim, que o que me faltou na época, né, Matheus? Que é uma das coisas que eu acho que é mais importante de um negócio. O que me faltou foi paciência. Respirar fundo, espera, tá com medo, mas espera. Não foge do problema. E se tu tivesse que dizer, já deu pra entender como que foi o começo, conturbado, mas acho que é pra quase todo mundo, né? E o porquê que tu queria empreender, assim? Por que tu queria ter o teu negócio, o teu escritório? O que tu lembrava na época, assim? Eu queria a tal da liberdade, né? A liberdade financeira, a liberdade de horário, a liberdade geográfica. Né? Então, eu gostaria, na época eu queria muito, e outra coisa, eu queria muito ser um pouquinho melhor do que eu já tinha já era dentro do negócio. Eu já queria ser um pouquinho melhor, assim, do que os gestores podem ser, né? Então, assim... um líder melhor, no caso. Tentar, né? Talvez ainda não tenha conseguido, tá? Mas a intenção era, assim, olha, eu não concordo com determinadas posições de gestores. Deus o livre, não estou condenando eles, dizendo que eles estavam errados com as suas posições, até mesmo porque hoje eu entendo muito mais por que eles agiam de determinada maneira, né? Mas na minha cabeça eu enxergava assim, isso poderia ser melhor. Essa decisão poderia ter sido tomada de uma maneira melhor, mais humana, ou mais focada em empreendedorismo, né? Decisões menos no calor da emoção. Esse negócio que tu falou que hoje que tu entende, foi uma virada gigante, assim, que depois que tu vai pro jogo mesmo, que tu bota a bunda na água, tu entende o jogo mesmo. Faz o skin the game, né? E gera uma coisa que mudou pra mim significativamente, era entender a visão, mas parece que se eu tivesse que traduzir isso numa palavra, era empatia. Verdade. Sabe? Porque daí, tipo assim, tu não consegue... Quando eu falo se corromper, é vadiar, vamos dizer assim, né? Se deitar. Só que daí tu pensa assim, puta merda, se fosse eu, né? E daí como tu sabe o que é esse processo, tu pensa, não, vou fazer o melhor. Então, não dando exemplo, então, de ficar preguiçoso,
economizar alguma coisa. Puta merda, a diferença que isso aqui pode fazer. Como tu sabe que quer gerir um caixa, cara, não, peraí. Né? E por isso que, quem sabe também isso seja um grande problema por parte da equipe agora, quando tu é um colaborador, né? Eu não sei como, eu sei que o próprio líder, eu jogo muito a responsabilidade pro dono da empresa também, mas como fazer entender isso aí, né? Porque daí essa é a forma perfeita de tu se destacar. Se tu é um colaborador e tu pensar como dono, provavelmente tu vai ser o cara que mais vai se destacar dentro do negócio, né? Mas como será passar para as pessoas essa visão também, né? É. Ah, tu perguntou antes, né, qual que foi o grande... Por um motivo. não, mas antes disso tu tinha perguntado por que eu estava falando ali da minha da minha passagem por outras empresas. Quando que deu aquele insight, assim, né, para fazer, para querer empreender, né? Uma das coisas que eu pensava bastante era nessa questão da liderança, né? De executar a liderança de uma maneira melhor, mais profissional, né? E de ser um gestor onde as pessoas, até isso hoje está escrito na cultura da minha empresa lá, né, no nosso manifesto de cultura, é ser um líder que as pessoas quisessem seguir e quisessem trabalhar juntos, né, Um líder que inspira. Exatamente. E esse, eu acho que isso aí é perfeito. Eu acho que esse é o tiro certo de todo líder. Alguns falam uns nem falam que querem inspirar, nem pensam nisso Nem tão e preocupados com reclamam isso. da equipe. Alguns falam da boca para fora e tu vejo realmente tem esse objetivo que é uma construção, né? E que é um processo de aprendizado que eu estou só digamos assim, no maternal É uma ainda dessa construção. escola, né? Mas só de querer e estar fazendo algo já difere do monte da É, maioria, né? com Eu certeza. vejo que esse negócio do empreendedorismo para mim foi a liberdade é um princípio de vida total. Através do esporte também eu vi que eu digo, cara, eu quero fazer um negócio que depende de mim, porque eu vi que dá certo. Então eu sei que eu tenho empenho e disciplina para fazer um negócio que dá certo. Então Verdade. foi mais uma coisa que eu queria, que por mais que a empresa te dê liberdade, existe uma série de burocracias que muitas vezes você não consegue fazer e não é culpa da empresa também. Tem certas coisas que tem que ser seguida. Foi me gerando, quem sabe, eu acho que eu sempre, depois que eu dei uma virada de chave lá com uns 18, 19 anos, que eu digo, não, é administração que eu quero, é negócio que eu quero, vou me empenhar. Acho que eu consegui começar a dar muito resultado, só que depois começou culpa minha, da minha maturidade, e culpa do ambiente, começou a vir uma arrogância junto, né? Então, imaturidade e arrogância, quem sabe queimava a minha parte boa. E foi desgastando totalmente a minha vontade tá lá dentro. Né? Eu digo, não, cara, eu quero ter meu negócio, a minha liberdade, fazer acontecer, fazer dar certo. E o que, que eu acho que aconteceu daí foi um somatório de duas grandes coisas. Eu mudei, eu era bom, vamos dizer assim, só que tipo deu um boom, porque tu ir pra vida real mesmo foi um boom. E daí tu começa a entender várias coisas que tanto essa empresa que eu saí, que inclusive é a Rodoplast, que foi a empresa que eu trabalhei toda essa bagagem, eu fiquei um mês lá fora, logo voltei. E se eu tivesse que desenhar assim, cara, 2, 3 meses depois de consultoria já começou a engrenar, assim, isso é a melhor época lá dentro, porque em 2, 3 meses eu já era diferente, e hoje falando 3 anos e meio depois, é escalável a mudança, assim, ela não foi nem proporcional. Só que se tu não agir e não fazer essa virada, não começa nada, né? É verdade. Tu tem que dar o primeiro passo, né? É aquela história, assim, quando tu joga pro universo, teu pensamento daquilo que você quer, ou fala aquilo que você quer, parece que as coisas começam meio que conspirar. Não, e parar de culpar os outros, né? Porque tu veja, Com eu certeza. acho que a empresa. Só que é difícil tu lidar com um cara novo, que dá resultado, mas que ao mesmo tempo é imaturo e por ser imaturo taca o pau mesmo, fala e não sei o quê. É difícil. Só que, olha esse negócio da autorresponsabilidade, por mais que eu acho que é difícil que que a empresa não lidava da melhor maneira, é difícil também, né? Não, Então tu daí veja, aquilo eu jogo que a culpa na verdade era era minha. minha, Mas eu acho claro, que eu era exatamente do jeito que tinha que ser, foi claro, exatamente a trajetória que devia ser pra tentar, pra mim ser quem eu tô tentando ser hoje, na verdade, né? com certeza. E uma das coisas bacanas que tu tá falando aí é que eu também, na época, eu não reconhecia que tinha muito da minha
participação da culpa de determinadas coisas nas empresas Muita que eu coisa- trabalhava como Aham. colaborador não acontecerem, né? Principalmente, vou te falar, principalmente a coragem de ter uma conversa franca com o superior, Nossa. né? Sim, isso eu vejo também. Principalmente a coragem de tu chegar lá e dizer, ó, eu não estou satisfeito com determinada situação. Assim, claro que a gente corria muito risco de ser demitido, mas eu já estava pensando em sair. Né? Então, se eu já estava pensando em sair, eu poderia ter tomado essa iniciativa. O fato é que quando a gente é colaborador, a gente vê assim, a gente tem uma visão muito paternalista do empresário, dono da empresa. A gente A gente- compara muito com nossos pais. O cara tá lá, eu não sei, eu pelo menos era assim, né? O cara tá acima de mim, então eu tenho que pedir pra ele se eu posso sair, tenho que pedir se eu posso tirar férias. E aí tu começa a confundir essa E relação. tu não acha que, como funcionário, tu acha... Claro, tem empreendedores que são muito carrancudos, são ruins mesmo, mas tu Claro. não acha que o colaborador acha que que o empresário tá sempre fazendo menos do que ele deveria? É, Não reconhece? Muitas vezes tem várias coisas boas e ele com não certeza, reconhece, né? com certeza. Com certeza. Tem muito disso, né? E uma coisa que eu acho que, já que nós estávamos falando até em vida profissional, o pessoal fazer o que gosta, estar presente, olha como é uma bola de neve também. O que eu vejo, acho que aconteceu isso comigo e eu vejo muito nas empresas que eu ando. O líder, o dono, o empreendedor, o líder não é muito próximo da equipe, isso já é um grande defeito. E daí o que acontece? Aquele cara que ele não tá gostando, ele vai se distanciando, deixando o cara de lado. E o cara, como já não tá contente dentro da empresa, pode ser que não seja um cara tão bom, mas às vezes é que acontece. Ele também já não tá contente, Pode ele ser um começa. talento que está sendo subutilizado. Ele começa a ser cada vez pior. E daí o Claro. que acontece? Tipo, os dois vão se distanciando cada vez mais, Sim. os dois vão perdendo tempo, porque o cara perde de ter um funcionário bom, o funcionário bom perde de estar O dando o melhor empresário nem dele num sempre tem negócio as bom. condições financeiras ou a coragem de fazer a rescisão. E vira essa bola de neve que, É. voltando pro eu da pessoa, tipo, tu acaba se afundando cada vez mais, e aí por comodismo, ou por um salário às vezes médio, ou pelo medo de tentar, pelo medo de errar, que muitas vezes é por orgulho, Sim. pelo teu ego, né? Tu fica ali dentro, com uma vida mesquinha. E o colaborador esperando para que o chefe, né, o superior ali faça a sua demissão para ele não perder seus direitos também, né? Até escutei um podcast lá no Suno, acho que Da Suno. da Suno lá, né, no Suno Research, que falava lá que tinha uns empresários lá na entrevista do dia, lá no podcast do dia, que estavam falando que eles, inclusive, eles tinham incentivo à demissão, assim, para colaborador que não estava naquele engajamento na vibe, assim, né? Então, eles davam um aviso prévio pro colaborador de 90 dias, pro cara ter tempo de achar emprego, depois fazia o pagamento da rescisão. Mas não mantinham em sua empresa um colaborador que não estava engajado e satisfeito ali com os propósitos da empresa, né? Tirando, eu vou entrar nesse assunto depois, mas já que nós estamos falando tanto da gestão de pessoas, assim, desculpa te cortar, gestão de pessoas tem tudo a ver com o motivo de nós sermos hoje empresários, não é? É verdade. Se nós tivéssemos sido engajados, nós tivéssemos tido a iniciativa de nos engajarmos com a gestão de pessoas da Pra empresa, sermos engajados ou e por os aí nossos vai. superiores tivessem nos engajado, né, na política de gestão de RH, talvez nós não precisaríamos ter nos desligado das empresas que estávamos, né? Mas é aquilo que a gente estava falando, nada é por acaso. Então, mete ficha aí na eu vou gestão falar de pessoas. Depois eu vou falar sobre o começo do negócio, mas eu quero te perguntar isso aí. Esses dias eu até fiz uma enquete no meu Instagram. É mais difícil gerir o financeiro da tua empresa ou gerir pessoas? Começou dando muito disparado pessoas, depois deu uma empatada, mas ainda foi pessoas. É que pessoas... E eu concordo, só que as pessoas não fazem gestão financeira. Esse aqui é outro ponto, mas deixa de lado para depois. O que tu vê... Talvez nem dê tempo para hoje, né? É, verdade, mas isso é bom sinal. O que tu acha que é a tua maior dificuldade na hora de liderar pessoas, de formar um time, de engajar essas pessoas? Eu vejo que tu faz várias coisas para tentar engajar as pessoas. O que tu sente, assim, e nas diversas empresas que tu vai, o que tu vê que é o maior erro do empreendedor ali na hora de lidar com as pessoas? Em primeiro lugar, Matheus, disparado, é a transparência na conversa.
é a assertividade na comunicação e a coragem de falar para a pessoa o que está errado. Que vem um princípio forte do Ray Dalio. Que é um princípio do nosso saudoso mentor, não, do nosso que nem mentor, sabe que é nosso né? mentor. Do nosso mentor Ray Dalio aí, do nosso... Tu acha que a transparência, depois que tu implementou uma transparência maior lá, começou a melhorar? Quanto mais franco e transparente eu estou sendo com as pessoas, melhor está sendo o nosso desempenho. Quanto mais eu guardo para mim as minhas insatisfações com as pessoas, menos as pessoas respondem corretamente para aquilo que a empresa tem de expectativa. Eu não vou falar nem das minhas expectativas, porque as pessoas não têm que ficar me agradando. As pessoas têm que cumprir com a nossa cultura e com as nossas metas. Né? Não, e tu veja, até para explicar para as pessoas, o Ray Dalio fala que o que fez ele foi o maior gestor de investimentos do mundo, né? Geriu $1 trilhão. E o pilar dele ele queria ter na empresa dele uma meritocracia de ideias. Então, o que é uma meritocracia de ideias? Que a melhor ideia prevalecesse. Para isso, ele dizia que tu precisava ter transparência radical, que é falar aquilo que precisa ser falado. Claro que, como ele diz até na palestra dele, tu não vai dizer que o cabelo da pessoa tá bonito ou não. Claro. Tu vai falar sobre aquilo que tem que falar sobre o negócio. Tu não vai ficar falando se a pessoa... tem alguma particularidade física ou da sua personalidade. E olha que interessante esse pilar. Só que como é difícil difundir isso, né? Tu faz uma busca gigante para ti e tu difundir isso, mas ele basicamente fala transparência para ter uma meritocracia radical, que é que as melhores ideias prevaleçam, transparência radical, discussões relevantes e mente aberta. Para ter maturidade, para poder aceitar as críticas, a mente aberta, né? E olha como isso é difícil. Tu acha que essa proximidade começou a dar resultado? Começou, com certeza. E esse é um grande erro da maioria dos empreendedores que tu convive? Com certeza. É ficar reclamando daquilo que não está bom para as pessoas que não estão envolvidas no processo. Inclusive, é uma regra do Ray Dalio na empresa dele, era só se pode falar de certo assunto que está atrelado a outra pessoa na frente da pessoa. Vou fazer mais um parênteses antes que achem. Ele mesmo fala e ele estudou isso. Quando ele começou a implementar essa cultura, como ele tinha muitos recursos, ele chamou psicólogos e tudo mais. Todo mundo dessa área mais mental foi contra ele, porque pro ser humano expor as vulnerabilidades deles é um problema, mas mesmo assim ele firmou nesse plano e ele chegou à conclusão que 30% das pessoas não aguentam e não aderem à cultura da empresa. E acabam saindo da empresa. 18 meses, Anderson, é o tempo. É o tempo. Para amadurecimento e para a pessoa aderir à cultura. Ainda não estou nos 18 meses desde que eu comecei a ler o livro eu li o livro do Ray Dalio e que a gente começou a discutir sobre isso, né, Matheus? Não inteirou 18 meses ainda, inteirou uns 12 meses. Mas é um jogo e não pode desistir, né? E para complementar, o que eu acho que é mais difícil também na gestão de pessoas vou te dar duas narrativas. O que é mais difícil e o que funciona muito, tá? O que é mais difícil, então, é ser transparente, falar aquilo que precisa na hora e não deixar passar muito. Tu não acha que isso aí depois vira bola de neve também? São parentes? Se tu fica se segurando muito para falar, você deixa passar e depois tu não fala mais e aí a raiz do problema, tu perdeu o timing. Tu não acha que depois que tu começa isso fica cada vez mais fácil? Fica cada vez mais fácil. Só que tem um outro detalhe também. Em relação a essa franqueza e transparência. Quando é uma situação que te estressa, tu tem que cuidar para tu não falar muito na hora também. Pra não tu falar tem que ter coisa um errada. equilíbrio para tu não ser grosseiro com a pessoa, porque daí tu vai perder a razão. Tu vai errar. Tu vai errar. E qual que era o outro ponto mais que tu ia falar? Tu ia falar mais eu algum? ia falar de uma coisa que funciona muito na gestão de pessoas, é você escrever as políticas de como que você quer fazer as coisas. Então, por exemplo, vai comissionar uma pessoa, escreve. A pessoa vai ter meritocracia pelo formato de comissionamento, escreve a política de comissão. Então, como é que eu escrevo essa política? Cara, abre um documento de texto e vai lá e escreve, se vender até tantos R$1.000 ou até tantos clientes por mês, vai receber X% de comissão. Não, e tu escreveu a cultura domínio também, né? Eu já escrevi a cultura também, mas estou escrevendo muita documentação e isso é um pouquinho burocrático. A gente tem que ter um cuidado para não engessar demais esse processo de escrever aquilo que você quer. Mas por que eu te falo isso, Matheus? Porque o gestor ele está sempre envolvido com muitas atividades durante o dia. E de uma hora para outra, como na minha empresa, eu estou trabalhando de portas abertas e numa situação de horizontalidade,
com a equipe, ou seja, estou envolvido no meio da equipe, eu não tenho uma sala separada para mim, né, onde as pessoas têm que chegar e bater na porta para entrar. Não, eu tô ali no meio da bagunça, no bom sentido. Que é bom isso, né? E as pessoas têm acesso a mim a qualquer momento. Então, eu tô lá, por exemplo, hoje estava fazendo imposto de renda, vou te dar um exemplo, né? Fazendo imposto de renda, as pessoas tradicional mês de abril e agora mês de maio também, né, para nos ajudar. E aí chega a pessoa e bate lá, Anderson, posso falar contigo? Eu digo, claro, pode falar comigo. Eu queria conversar com você sobre o meu salário. Tem como me dar um aumento? Daí, o que acontece com o gestor nessa hora? Se tu responde... no meio da tempestade se tu ali. responde ali com a cabeça quente, né, preocupado com alguma outra situação e não estava preparado, você diz sim ou não, ou vamos pensar ou vamos ver. E aí, se você tem por escrito a tua política, então qual foi a resposta que eu pude dar para a pessoa e que eu posso fazer isso? Eu digo, vamos ter que analisar o que está escrito lá na nossa política, sobre os nossos reajustes, que foi aquilo que a gente combinou lá quando você foi contratada, lembra? Então, quando a gente escreve, você não vai pelo teu julgamento do momento. Tu vai por aquilo que quando tu escreveu, tu tava com a cabeça fria, tu Isso pensou... tem a ver com mais uma coisa do Rei Dário também. Ele fala dos princípios, fala né? dos princípios. E daí tu teve um princípio, tu pensou bastante na hora que tu foi escrever aquela política. Quando eu escrevo as políticas lá dentro do escritório também, eu gosto muito de pedir a opinião da equipe para elas fazerem a aprovação. Então, as nossas políticas lá estão passando pela aprovação de mais de uma pessoa, que não depende só da minha cabeça, né? E depois as pessoas, quando elas querem fazer qualquer coisa comigo lá, querem pedir qualquer coisa ou tomar qualquer decisão, a resposta sempre é, vamos ler o que nós escrevemos. Não, e tu veja que legal, ó, tu bota o norte na parede, no papel, muita gente menospreza o papel, mas beleza, se não vai estar no papel, vai estar onde? Qual que é o norte? Né? Aonde tu quer chegar? Onde que tu vai escrever essa regência? Essa teoria, esse não sei o que. Cara, mas isso é o básico, ou é a coisa mais prática que tu pode estar fazendo, é estar escrevendo onde tu quer chegar. Tu vai ficar com a cultura dentro da tua cabeça, as pessoas já têm uma dificuldade imensa em falar sobre valor e cultura. Se não escrever na parede. E, cara, se tu transforma da parede pro teu dia a dia, aí tu começa a botar uma cultura enraizada mesmo. Isso é muito parecido, Matheus, quando você compra um produto, assina um produto pela internet aí e tem os termos e condições ou tem o contrato e você não lê os termos e condições e os contratos. Geralmente, quando você está usando o produto... Mas uma cultura é uma coisa que está ali na parede do teu trabalho. Não, mas a analogia ela não é tão parecida quanto a cultura, mas vale a pena. Beleza, tu vai começar a consumir aquele produto, tu vai começar a te relacionar com aquele produto, vai ter alguma coisa que tu vai te insatisfazer. Quando tu vai te insatisfazer, se tu não leu lá o combinado... Nem se informa. Tu vai querer reclamar, entende? E daí quando você vai reclamar, a outra pessoa vai te dizer, olha, mas tu assinou aquele documento ali dizendo que estava tudo certo, né? Então qual que é a tua insatisfação? Isso funciona muito para esses combinados dentro da empresa, dentro das empresas. Tu tem que escrever como é que vai ser, porque senão num dia que tu tá feliz, tu toma uma decisão. No dia que você tá um pouquinho mais abalado lá naquela montanha-russa de sentimentos, tu vai tomar outra decisão. E isso é horrível para a constituição cultural da empresa. É um cara que está perdido, não sabe tomar decisões. E muitas vezes isso vem do próprio empreendedor, né? do próprio gestor não ter esse norte, essa liderança. Esse senso, porque eu canso de ver também, às vezes vem reclamações, minha equipe isso, as pessoas isso. Beleza, vamos escrever então, mais uma vez escrever. O que tu quer da tua equipe? Não sai nada. Nem o cara sabe o que ele quer. Isso é importante então, saber, né? Então quem veja, não sabe quem não escreve para onde vai para qualquer lugar daí, né? Então tu veja a clareza desse norte e de onde quer chegar. Eu vejo esse negócio da liderança, foi uma coisa que eu busco muito assim aprender, porque eu falo para as pessoas, cara, eu sempre começo fazendo a gestão financeira, né? Números e métricas é a parte mais tranquila de tu, pelo menos, obter as melhores respostas e saber o que fazer. Agora, quando tu bate nas pessoas... Só que tem uma coisa que também é cultural, né? Que é um paradigma que o líder, as pessoas e os comportamentos mudaram e ele acha que liderar é ser o chefe lá de antigamente, né? Então ele não se atualiza desse ponto. Tem tudo a ver com o que tu falou de ser distante,
Ah, e ele não traz essa responsabilidade para ele, né? Tipo, o que que eu posso fazer para ser um líder melhor? Não há esse reconhecimento de que se a equipe não é boa, a culpa é do líder. E olha que louco, vendo um exemplo do Simon Sinek, ele conta. Tu tem que ir buscando, eu acho, visões diferentes para ir construindo a tua visão e adequando ela à tua realidade. Assim como o Rei Dalio, eu já vejo um cara muito bem racional, por mais que ele fale ele fala em relações relevantes e pessoas que tu gostaria de ter por perto, né? Eu concordo 1000%. Tu juntar, até postei essa semana uma foto nossa lá, postei com essa legenda, não sei nem se tu viu. Sim, Justamente, né? sim, Faça aquilo que tu gosta, transforma o teu trabalho e traga pessoas que tu gosta. Então, assim, sim. o, o empresário, ele não foca em trazer pessoas que ele gosta. Aí o comportamento mudou. Ele está contratando como ele contratava há 10, 15 anos atrás, focando em precisa-se de uma pessoa com experiência, experiência mínima de 3 anos, Que que saiba fazer tal que coisa. tenha datilografia. Só falta isso, sabe? Sendo que, na verdade, se ele focar numa pessoa que culturalmente esteja alinhada com ele, muitas vezes esteja os anseios que ele tem, que queira mais, que busque mais, e ele passe isso para ela, muitas vezes a parte técnica ele vai desenvolver, né? E o que o Simon Sinek falou, e olha que louco esse negócio da liderança. Ele foi buscar entender por que que os fuzileiros... Teve um vídeo que circulou de um fuzileiro nos Estados Unidos que ele foi buscar o cara ferido no meio do tiroteio lá em Israel, sei lá onde. E perguntaram pra ele, por que isso? Aí o cara respondeu assim, porque eles fariam isso por mim também. Ah, olha só. E aí ele começou a entender, tipo, o segredo que tem por trás da liderança muitas vezes é que a segurança e tu se sentir parte de algo te faz, na verdade, ser muito melhor. E daí ele já traz outro exemplo, assim, de vida real total, que na fila do aeroporto ele viu uma mulher xingando um cara que tentou embarcar na hora errada, sem ser chamado. E ela xingou. Aí ele perguntou assim, por que que tu nos trata como gado? O Simon Ah, Sinek perguntou pra ela, disse assim, moço, se eu não fizer isso, eu corro risco de perder o emprego. olha só. Então, tipo, Era a cultura dela. e era o dono que pregava Era o isso, e muitas dono que vezes ele não se pregava a dava por cultura. conta. Passando das pessoas agora, o que que tu vê? E para nós quase encerrar aí na última pergunta, quase que na última pergunta. Só deixa eu fazer mais um comentário que eu ia dizer. Que tinha dois pontos bem difíceis na hora da contratação, que era a franqueza, na hora da contratação não, na gestão de pessoas, que é a franqueza, a transparência ali da comunicação assertiva com bastante palavras, né, e não meias palavras. Não dá para Mas não deixar. dá pra encher muita linguiça também, né? Mas eu acho que não dá para Nem deixar nada, melindre. mas não dá para deixar muito as coisas Tem subentendidas. que ser claro, Tem que né? ser claro, tá? Tu não pode esperar que as pessoas adivinhem aquilo que você quis dizer. Não, diga aquilo que você quis dizer, né? E outra coisa, Matheus, que para mim é muito difícil ainda e que eu estou em constante aprendizado e preciso de capacitação ainda para isso, é acertar nas contratações, né? Nem sempre as contratações estão sendo assertivas na minha trajetória, né? Pois, cara, eu sempre, sabe? Embora, graças a Deus, muitas pessoas que estão trabalhando conosco hoje foram todas acertadas, né? Mas algumas entraram e saíram, então pode ser que eu não tenha acertado totalmente quanto precisava Mas na contratação. eu te entendo, eu acho que é super difícil mesmo. E olha como que louco esse negócio aí. Tem no livro do Comece pelo Porquê lá que eu uso sempre nos cursos, que é o exemplo da contratação, né? Do começar pelo porquê e já relacionar isso com a cultura do negócio. No Comece pelo Porquê, ele fala a história do Capitão Shackleton lá. Sim, que foi fazer 1914. E esses dias eu vi no Story Channel que até hoje foram tentar achar o navio do cara lá embaixo na Antártida, lá, não acharam. Não conseguiram, na verdade, perderam os equipamentos. Em 1914, ele botou no jornal uma contratação com censo de comércio pelo porquê. Ele botou lá. Resumindo, em Fala como ele 1914, não fez primeiro. em 1914, ele era o capitão mais desbravador e aventureiro do mundo. Ele queria atravessar lá a Antártida. E o que acontece? Se tu não acerta o tempo, as geleiras se congelam e tu fica ilhado Preso. lá. Foi o que aconteceu com ele. E ele ficou, cara, foram acho que 15 meses, mais de um ano, com 30 homens lá praticamente presos nas geleiras. Eles conseguiram
pegar os botes dele, caminhar lá num frio ardido, sair, foram navegando, ficaram numa outra ilha com um botezinho. Um deles foi buscar em outra ilha. Todo esse resgate foi 15 meses, mas o mais impressionante foi que ninguém morreu. E o que ele fala aqui? Porque ele contratou as pessoas certas, o capitão. E ele foi justamente isso, então é uma coisa que hoje em dia já acontece lá desde 1914. Ele não botou assim, precisa-se de marinheiros para trabalhar para um capitão experiente, obrigatório saber içar uma vela. Foi mais ou menos assim. Que ele não fez. Ele não fez isso, ele botou lá no jornal. Venha participar de uma jornada incrível com retorno duvidoso. Em caso de sucesso, honra e reconhecimento para todos. Retorno duvidoso, algo assim. Venha participar de uma jornada incrível, alguma Sim, coisa muitos assim. meses no escuro, Isso aí. muitos meses no escuro e com muitas dificuldades. Retorno duvidoso. Né? Retorno duvidoso, mas no retorno... Em caso de retorno, sucesso e honra, uma coisa assim, né? E ele contratou as pessoas certas lá em 1914. Então, muitas vezes, a cultura e os valores é mais importante que... Quem leu esse anúncio disse, eu quero honra e glória, então por isso que eu vou nessa loucura. E tu vê hoje muitas empresas falando nisso também, né? A XP foca lá venha transformar o mercado financeiro, precisamos de pessoas com mente aberta, sonho grande, que é a cultura deles. É isso aí. E na parte já que a gente falou tanto em começar um negócio e tudo mais, o que é o maior erro? O que tu vê assim que o empreendedor mais peca na hora de começar um negócio e que daí depois ele sofre, dá errado, ou poderia ter resultado muito antes e acaba demorando mais? Para nós encerrar assim, já que nós falamos tanto dessa transição. Aí, Matheus, essa pergunta eu sempre dou a resposta até para os clientes da minha empresa, né? Que a gente, por ser um escritório de contabilidade, por ter uma empresa de contabilidade, nós temos a cultura de que a contabilidade ela não pode ser só uma ferramenta para análise de números. Ela tem que ser uma ferramenta de gestão que ajude o empreendedorismo dos clientes a prosperar, né? Então, a gente troca muita conversa com os nossos clientes sobre o empreendedorismo, sobre as dores deles, sobre aquilo que eles têm de medo que aconteça, sobre aquilo que eles gostariam que acontecesse, né? E eu vejo que principalmente nos primeiros anos, assim como aconteceu comigo, o que mais é dor dos clientes, o que é mais difícil para os clientes é a falta de paciência e a falta de vencer os medos ali, ou de suportar os medos. Então, tu acha que no empreendedor o maior erro, a maior dificuldade é mais comportamental? É mais comportamental e mental, na minha visão. É o que eu sinto. As pessoas são muito emocionais. Elas deixam com que a emoção fale mais alto que a razão. E quem quer ser empresário, na minha visão, vai ter que ser um tanto racional. Tu como contador lá, tu sente essa parte mais comportamental mesmo. Exato, porque quando você tem que botar a planilha do financeiro ali, ou o teu caderno do financeiro, né? Porque a gente nem fala em software do financeiro, porque ainda isso é uma das coisas que eu também acho que ainda é muito... é pouco utilizado ainda nas empresas, a questão de utilizar uma ferramenta de automação para fazer finanças, né? Na hora de colocar na planilha que você está passando por uma dificuldade financeira, o que os empresários geralmente fazem? Eles procrastinam. Por quê? Porque aquilo ali ativa o emocional deles. Jogam para frente, né? Ou então quando você tem que sentar com um colaborador e cobrar dele que ele produza mais, que ele não falte, que ele chegue no horário, ou que ele faça o que ele precisa fazer, o empreendedor foge dessas situações por conta do seu emocional. Cara, tem total sentido o que tu tá dizendo. Eu já ia focar realmente na resposta, né, eu acho que tem total sentido. Volta na bola de neve que eu falo, que uma coisa é consequência da outra. Só que eu acho que antes disso eu vejo duas coisas. Primeiro, já começa com o financeiro muito apertado. Então, assim, eu tenho 100 mil reais para abrir, eu gasto 50 mil reais na reforma, 50 mil reais em estoque, e tô sem o famoso capital de giro. Pra ir pagando os boletos que vão chegando. Se tu não consegue comprar, vender à vista e pagar o teu fornecedor em 60 dias, tu já vai provavelmente ficar sem dinheiro. Já é um problema. Então, já começa com um pouco... Eu não sei o que vem primeiro, tá? Se o teu problema é a causa ou se o meu problema é a causa. Tá. Um é causa, outro é consequência. Provavelmente, quem sabe, a causa até seja isso que eu tô falando. Então, vem de uma falta de preparação, quem sabe, né? E a consequência é
o emocional É o ser abalado. emocional. Pode ser. É. Ou vice-versa. É. Porque se tu já começa com o emocional abalado, também tu não vai pra parte técnica. Mas aí tu veja, já começa com o financeiro apertado e daí o que eu vejo? O desafio do negócio é gerenciar custos e vender. Eu gosto de ser autorresponsável, mas eu entendo que a venda demanda fatores externos. O empreendedor ele tá focando só na venda. E daí ele esquece de uma coisa que está 100% no Ou controle nem na dele. venda, né, Matheus? Hã? Ou nem na venda, né? Nem na venda. Que é o caso da minha empresa, que durante muito tempo a gente até queria vender, mas não tinha processo de venda. Não, perfeito, tu melhorou mais ainda. Ele tá focado em venda, mas ele não tá fazendo muita venda. Ele não Ele tem tá sendo organização para venda dele. Ele está sendo comprado. E Exatamente. daí ele esquece de uma coisa que está totalmente dentro do controle dele, que é controlar custos e gerir o financeiro dele. E cuidar do caixa. E né? cuidar do caixa. Que Cuidar daí, do claro, caixa. tipo, vendo uma... Eu tô falando um monte em coisas que são paradigmas nossos, mas daí a cultura do ser humano em ser operacional. Aí, mente fechada, tu vai lá falar com o dono, ele diz que faz o financeiro. Fazer o financeiro é pagar a conta. Pagar a Não, conta, isso se não tu é o programa no financeiro. computador, o computador paga, né? Então, tipo, essa falta de gestão, eu diria que começar com começar sem caixa, gastar tudo e não ter um capitalzinho de giro. Sim. E essa falta de conhecimento técnico para gerir um negócio, eu acho que essa, quem sabe, é a causa que torna a consequência de abalar o sentimental, de não ter vontade. E porque assim, É que só o fato de estar na mente do empreendedor, que ele tem que levantar para ir lá abrir as portas da empresa dele, ou que ele abriu um CNPJ e a partir daquele momento ele é um empreendedor, na minha visão já ativa as ansiedades do empreendedor. E aí ainda ele chega lá na empresa e tem todos esses desafios de fazer o financeiro, de fazer a gestão de pessoas, o emocional é definitivo. Então, Matheus, só para concluir o raciocínio do emocional, eu penso que todo empreendedor tem que investir um tempo dele em autoconhecimento, em conhecer o funcionamento do seu corpo, do seu cérebro, das suas emoções, para se melhorar e para ir se melhorando nessa performance mental e cognitiva. se autoconhecer. Para daí aprimorar o técnico, pra quem ir se sabe. aprimorando, exatamente. Então, primeiro, busca a tua firmeza mental e emocional para que você aguente o tranco, porque o tranco é pesado, ele não é fraco, né? Para que você aguente o tranco e que você consiga manter uma certa qualidade de vida mesmo dentro das montanhas russas emocionais que você vai viver. Então, você precisa de um apoio de conhecimento, sei lá, de terapeutas, né, de profissionais da saúde para te ajudar a te escorar. Tem gente que não precisa, porque a mente começa, né? Uma pessoa que nem você não precisa, você Não, é um cara firme, né? Mas eu fiz bastante coisa aí que as pessoas às vezes nem sabem, lá com 18, 20, 22, Eu até hoje frequento terapia e tudo mais, 25. porque eu vejo que a blindar, não tem como tu te blindar, mas tem como tu criar um alicerce emocional para que tu não Sim, se abale. não. Por exemplo, vamos dar um exemplo, cara, de quando veio a pandemia e veio fechar tudo ali. Cara, tinha clientes, cara, que estavam pensando em tirar suas vidas, né? Graças a Deus, eu fui uma das pessoas que não pensei nisso. Sabe o que eu pensei lá quando chegou Já a vinha pandemia? mais preparado. Não, eu já pensei assim, agora vou passar uns 6 meses aí com o caixa que eu tenho e Perfeito. talvez tenha que fechar as portas, Mas né? olha como uma coisa é consequência da outra. Gostei muito disso que tu falou. Eu acho que tem total sentido. Eu, sem querer, sem muito conhecimento, assim, por instinto, eu querendo ou não, os primeiros cursos, formação que eu fiz, vinha muito do sentimental, do emocional, do preparar a cabeça, né, pra guerra mesmo. De tu entender que, tipo assim, ó, se tu quer alguma coisa, trabalha que vai dar, né? Então, querendo, meio no instinto, eu acabei preparando meu emocional pra isso. Só que eu acho que olha como tudo vai girando, porque assim, claro, todo mundo sabe que eu amo lidar com pessoas, mas eu gosto de métricas e acho que métricas e dados é o que guia a vida das pessoas, que dirá um negócio. Então tu veja, o cara não tem muitas vezes motivação para levantar da cama porque ele não sabe quanto de lucro que o resultado dele está dando. E eu pego empresas com 20, 30 anos que nunca descobriram o lucro delas. Segundo, além dele não saber o resultado que ele está tendo com esse empenho, ele nem sabe quanto ele quer ter. Qual que é a meta, o resultado dele. Exato. Então tu veja assim, se tu adicionar um mental bom, que acho que tu tem toda a razão e tem que aguentar, e é difícil mesmo, eu sofro pra caralho. É uma autocobrança minha gigante. São muitas noites de sono sem dormir. Eu digo, tá bom, mas deveria estar muito melhor. Não dá pra reclamar, mas deveria estar muito melhor. Aí tu junta um mental preparado com
Porque, cara, qualquer coisa tu mede na tua vida. Tu tá dirigindo o teu carro, eu falo tanto no painel do carro, né? Tu tá ali com métricas. Tu vai na nutricionista, ela te mede pra te ver se tu tá dando resultado ou não. Tu bota a tua vida num negócio, tu esquece de medir ele, vira um bitolado operacional. O que acontece? Explode a cabeça. E olha só que interessante. É ou não é? Com certeza. Concordo plenamente. Muito boa colocação. Uma coisa vai linkando a outra, Uma coisa né? tá totalmente ligada na outra. E olha só qual que é o meu pensamento. Eu acredito, então, nas forças do universo aí, né? Não é muito místico, eu Mas acredito coopera. na física, eu acredito na física e na ciência, tá? Então, ontem até, na hora de dormir, eu e a minha esposa estava lendo um livro que fala lá de mente milionária, né, pra gente mudar a mentalidade e tudo mais, pra gente conseguir crescer um pouco mais na vida e tudo mais. E lá o livro dizia assim, que você tem que mirar e prestar atenção naquilo que você quer que aconteça na tua vida. Então, por exemplo, se tu quer ganhar dinheiro, você tem que cuidar do teu dinheiro. Você não pode descuidar, ficar sem fazer um planejamento financeiro. Se você quer aumentar o faturamento da empresa, tu tem que botar no papel, você tem que escrever quanto, você tem que regar, porque se tu vai plantar uma flor, estava escrito assim, se tu planta uma flor na terra lá e acaba esquecendo de molhar, de ir lá ver se está precisando de um substrato, ver se está precisando de algum cuidado, ela não vinga. Ela até nasce, mas com certeza vai nascer ali umas ervas daninhas e vão matar ela, né? Com o dinheiro, com a empresa, com a vida profissional e com a vida pessoal, é assim também. Aquilo que você não dá atenção, não mira o teu pensamento, não mira teus esforços para aquilo não progride, não se desenvolve. Mas então tu veja, né? Junto do mental tem que vir. Peraí, eu sei que eu quero lucrar 10 mil esse mês. Eu vou levantar da cama porque eu já tô nos 5. E se tu não sabe nada, vai levantar da cama pra quê, né? Exato. Então essa junção. Qual que é o grande objetivo? E olha como é diversas. Tem a frase do. Tu veja, é um livro que fala de mente milionária. Estes dias eu escutei. O João Paulo II fala que nada supera, nada resiste a fé e a razão. O que é a fé e a razão? A fé é tu enxergar, mirar, pensar, materializar mentalmente. O que é a razão? Trabalho, né? Correr atrás. Com certeza. Nada resiste ao trabalho. Nada resiste ao trabalho, essa é a frase. Bom, mas nós já tá dando nosso tempo aqui. Eu acho que foi incrível escutar você, escutar Faltou a conversa. Faltou tempo aí, hein? Vai ficar pra uma próxima, né? Essa é a parte boa. Tem muito assunto ainda aí. Acho que deu pra nós fazer bastante coisa e agregar tanto pra nós como pra quem vai ver e escutar esse conteúdo aí. Espero que faça diferença, né? Você quer deixar alguma mensagem final aí? Pra quem tá nos ouvindo aí, então, pessoal, uma mensagem de esperança, assim, para quem está empreendendo ou para quem quer empreender, né? A beleza do empreendedorismo é que muita coisa depende só de você. A má notícia é que também depende só de você. Mas com o teu trabalho, com o teu esforço, né, e dia após dia, e todo dia o sol nasce, então é uma nova oportunidade de fazer diferente aquilo que você fez. E tu pode empreender dentro do teu trabalho também, pode ser um empreendedor sendo seletista também, né? Se você fizer esse deverzinho de casa, que é levantar cedo e mirar naquilo que você quer e traçar teus objetivos por escrito, não tem como dar errado. É mais difícil dar errado do que dar certo. Legal, é isso aí. Acha aquilo que tu gosta e dê o teu melhor, né? É isso aí. E foco no empreendedorismo, porque é o que vai mudar a nossa situação do nosso país, da nossa nação aqui. Show de bola, legal. Então, espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem, mandem, deixem seus comentários aí, sugiram conteúdos e é isso. Muito obrigado. Valeu. Valeu, tchau.